uma pergunta para você. Vale a pena trocar o carro pelo transporte coletivo em tempo de gasolina tão cara? Está pensando, né? Enquanto você pensa, Cris Otaviano vai explicar pra gente e vai dizer se vale ou não vale a pena. Vamos conversar sobre isso. Cris, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Henrique. A gente fez conta, viu? Que é para provar na ponta do lápis que talvez valha a pena, sim, você deixar o carro, nem que seja uma vez por semana, para fazer o percurso até o seu trabalho. Olha, a gente começou perguntando lá na Secretaria de Mobilidade a respeito do preço das passagens de ônibus aqui no Distrito Federal. O último reajuste foi em janeiro do ano passado, um reajuste que variou entre 9,25% e 10%. De acordo com a Secretaria de Mobilidade aqui do Distrito Federal, as passagens aqui no DF custam R$ 2,70 para os ônibus circulares, aqueles que rodam só dentro das regiões administrativas, R$ 3,80 que faz de uma região administrativa a outra nas distâncias mais curtas e R$ 5,50 para as distâncias mais longas. Além disso, viu, Henrique, a gente entrou num site, um blog especializados em carros para fazer aí uma comparação a respeito da autonomia dos carros 1.0, que são os carros mais populares. Tinha ali os 10 modelos mais baratos ou mais econômicos em termos de combustível ao longo de 2021, de acordo com o levantamento desse blog. E fazendo uma conta média em todos esses modelos, a gente vai fazer aqui na ponta do lápis uma conta com o carro gastando aproximadamente 14 quilômetros por 1 litro de combustível. Depois, Henrique, para mostrar a conta aqui para todo mundo, realmente na ponta do lápis, a gente entrou no site da Agência Nacional de Petróleo para saber o preço médio do combustível praticado aqui no DF hoje. De acordo com o último levantamento, que considera as datas de 31 de outubro até o dia 6 de novembro, aqui no DF o preço médio da gasolina é de R$ 7,12. A gente já circulou hoje pela cidade e viu que, na prática, isso está um pouquinho mais caro. E aí agora, Henrique, é o que a gente vai colocar na tela para todo mundo acompanhar. A gente também quis saber quais são as linhas de ônibus que mais têm passageiros aqui no Distrito Federal. E a gente escolheu duas. A gente escolheu a linha de ônibus 0.809, que faz o percurso entre Recanto das Emas e Rodoviária do Plano Piloto, que é um percurso de aproximadamente 35 quilômetros. Vamos lá. Se você fizer esse percurso de carro, você gasta por mês aproximadamente R$ 712 ou R$ 35,60 por dia. Se você fizer de ônibus ida e volta, a passagem vai dar R$ 220 por mês ou R$ 11 por dia, você considerando a passagem de R$ 5,50 do percurso mais longo. E a gente tem o segundo exemplo do percurso um pouco mais curto, que é a linha 180.1, que faz São Sebastião, Rodoviária do Plano Piloto. Olha lá, Henrique. De carro, esses 21 quilômetros em média desse percurso custam para o motorista R$ 427 por mês ou R$ 21,35 se você considerar o gasto diário. De ônibus, a despesa mensal é de R$ 152 ou R$ 7,60 se você pagar duas passagens de R$ 3,80. Então, Henrique, a gente viu aí que você gasta entre 3 vezes a 2 vezes mais se você fizer a escolha de ir para carro todos os dias. Significa dizer, Henrique, que na distância mais longa, pelo menos um dia indo de ônibus para o trabalho, ao invés de ir de carro, essa pessoa que mora lá no Recanto das Emas vai economizar em média R$ 100, o que eu garanto que já é uma boa parcela aí, por exemplo, da conta de luz. Bacana demais a sua matemática, bacana demais, mas a gente tem que botar também nessa reflexão, nessa decisão a ser tomada, não é, minha cara Cris? O desejo de você perder um pouco do conforto. Você no carro, você tem mais conforto para chegar até onde você deseja, seja no trabalho, seja no lazer. Estamos usando aí o trabalho como exemplo. E a questão do horário. Essa questão do horário me preocupa muito. Então, se você vai tomar essa decisão, essa dica dada pela Cris para você economizar aí pelo menos R$ 100, e ela provou na ponta do lápis para você que você pode economizar R$ 100 no fim do mês, fique atento ao horário. Então, cobre isso da Secretaria de Mobilidade. Porque se o horário estiver ok, você chega no trabalho, tudo bem, seu patrão não vai te pegar pelo pé. Agora, se o horário não estiver funcionando do ônibus, minha cara Cris, aí é melhor ficar no carro.
Olha, Henrique, em economia a gente tem um termo que se chama trade-off, que é você trocar uma coisa por outra que é aparentemente mais vantajosa em determinada circunstância. É mais ou menos sobre o que a gente está falando aqui. Quando as pessoas andam mais de ônibus, existe uma pressão maior, como você disse, para que essas empresas de ônibus e para que os gestores, né, sejam as agências reguladoras de ônibus, seja a própria Secretaria de Mobilidade, façam uma pressão para a qualidade do serviço. Então, a gente vai ter esse movimento aí realmente de um número maior de linhas, porque as empresas aí têm um investimento que vai ser garantido pelo uso dos consumidores ou dos passageiros, e a gente tem a Secretaria, por outro lado, também tendo que cumprir aí essas exigências por parte da população. Então, também é uma espécie de troca que a população como um todo acaba fazendo. Hoje a gente preparou uma reportagem que a gente vai mostrar mais tarde, também a respeito dessa troca do carro e do ônibus, e a personagem com quem a gente conversou, viu, Henrique, é uma moça que ela mora lá no Pistão Sul, em Taguatinga, e vem todos os dias para a Esplanada, aqui no plano piloto, para poder trabalhar. E ela disse que no dia a dia dela, essa troca que ela faz do carro pelo ônibus, ela consegue se organizar. Ela consegue ter mais ou menos o horário do ônibus que passa e ela não anda tanto, porque ela escolheu um imóvel que fica perto de um local onde ela pode pegar esse ônibus. E para ela tem valido a pena. É claro que cada um tem uma vida, tem uma dinâmica, tem uma logística. O que a gente quis mostrar aqui, viu, Henrique, é que em tempos de aperto no orçamento doméstico, existem trocas que podem ser inteligentes, pelo menos nesses momentos realmente de maior arroxo. E a gente está falando de uma inflação pressionada, principalmente pela questão do transporte, em especial por conta da gasolina, a energia elétrica, que foi o exemplo que eu citei aqui também, e por fim os alimentos. Se você consegue fazer trocas inteligentes, a gente consegue atravessar de uma maneira melhor esse momento tão difícil que a gente está passando, que é um momento de pressão inflacionária. Maravilha, parabéns pela ideia, parabéns pela produção, belíssimo esclarecimento. Fica a dica, não é? Agora você disse bem, cada um de nós, a gente constrói uma história e tem um caminho, né, a fazer. Essa que é a verdade. Então, é preciso refletir. A dica está dada na ponta do lápis. Valeu, valeu demais, Cris Otaviano.